E aí, pessoal? Terminamos 2019, lamentavelmente, com terrorismo no Brasil. Né? Bizarro isso, né? Um atentado terrorista. Bom, eu não quero entrar muito no legalismo aqui, de se não, se é realmente terrorista ou deveria usar outro nome. Por que que eu digo que é terrorista? Porque ele não só visa um alvo específico, como é algo mais amplo. É um ataque que, no fundo, é um ataque contra a liberdade de expressão no Brasil. Um ataque que bota medo, cujo objetivo não só é punir um alvo específico, mas botar medo nas pessoas com relação ao uso da liberdade de expressão, que é a liberdade, inclusive, de ofender também, né? Não tem paralelo, não tem equivalência nenhuma entre as duas coisas. Você pode discordar e condenar moralmente um esquete de humor que alguém fez que você considera ofensiva, e isso está dentro perfeitamente de como uma sociedade de direitos individuais democrática deve operar. E outro, você tentar a eliminação física daquelas pessoas que te ofenderam, né? Enfim, não tem assim um menor paralelo entre as duas coisas, como infelizmente eu vi gente dizendo. E acho que isso foi o mais grave, quer dizer, depois do crime em si, né? Desse atentado, que é um atentado contra a liberdade de expressão, que nos lembra do Charlie Hebdo na França uns anos atrás, né? Que obviamente lá foi muito mais grave, porque matou-se realmente várias pessoas. Nesse caso poderia ter sido morto um funcionário, por sorte não foi. Uh, em que também, por fazer piadinhas com o Islã, uma revista ali foi destruída e uma matança aí de diversos funcionários dela. Não tem o menor peso, né? Não tem a menor comparação entre os supostos crimes ou ofensas que ela fez e o que foi feito contra ela. Né? E esse é o mais lamentável aqui no Brasil, né? Como uma parte das pessoas vê meio que reluta em condenar, sabe? Porque eles ofenderam Jesus, não sei o quê. Se a pessoa que disse isso, ela não é nem uma vírgula moralmente superior a todos os muçulmanos que não condenam os atentados terroristas contra quem ofendeu o profeta, ofendeu a religião, blasfemou, qualquer coisa assim. Tá? São rigorosamente iguais do ponto de vista ético. Né? Não são terroristas, mas são pessoas que têm uma certa cumplicidade com o ato terrorista quando ele trabalha um pouco na direção dos próprios preconceitos delas. E outro, pessoas que, como não podem aceitar que o terrorismo de direita esteja surgindo no Brasil, né, passaram desde o primeiro momento a acusar o próprio Porta dos Fundos de ter sido a origem desse terrorismo, de ser uma operação de false flag, que seria um ato simulado, que na verdade eles fingem que são alvos de terrorismo, na verdade não, eles próprios tacaram a bomba para se fazerem de vítimas. Né? Sem nenhuma evidência, eu vi formadores de opinião empurrando adiante essa teoria, né? Essa interpretação. E agora ela virou assim a interpretação ortodoxa, a interpretação de regra dentro dos meios mais bolsonaristas, mais de direita. E é uma vergonha. Isso é uma vergonha porque sem evidência nenhuma. Né? Acusando pessoas que são vítimas sem saber. Pegamos um caso contrário, o caso dessa Carol Heller, que eu até fiz vídeo sobre ela aqui. Ora, toda pessoa minimamente decente, ao ver o caso, ver o que falou a delegada no primeiro momento, tudo diz, olha, provavelmente foi aquilo mesmo. Então vamos comentar o caso partindo dessa hipótese mais provável, que, olha, a vítima de fato foi vítima de um ataque. Depois ficou provado que não, a Carol Heller estava mentindo. Né? Não teve homofobia nenhuma, ela puxou a briga e tudo mais. Bom, daí as pessoas que falaram se corrigem. A gente prestou solidariedade a ela no primeiro momento, mas depois ficou claro que era mentira, então tiramos isso, sabemos a verdade agora, que a justiça seja feita, ela vai ser processada, inclusive, bom mesmo, espero que perca o emprego também, que tinha uma boquinha na EBC, né, da militante lá. Enfim, essa é a forma mais decente. Não é você ver, o ataque é contra uma militante da direita, então, do bolsonarismo, então eu vou já dizer que ela deve estar mentindo, que ela está fingindo. Não, se eu não tenho evidência para dizer que ela está fingindo, eu não posso fazer esse tipo de acusação. Né? E aqui é a mesma coisa. Só que aqui a gente está vendo assim em massa, e o guru da direita e da direita bolsonarista, o Olavo de Carvalho, eu não cheguei a ver tudo, porque eu acho perda de tempo demais ficar se dedicando muito ao pensamento dele, que muda diariamente. Ele sempre tem uma nova teoria da conspiração. Segundo algumas pessoas, ele diz que o padre Fábio de Mello poderia estar envolvido. Sim, com certeza. Padre Fábio de Mello,
o Fábio Porchat também envolvidos em jogar um coquetel Molotov, né? Outra prova, olha a prova de que o ataque terrorista contra o Porta dos Fundos, na verdade, veio do próprio Porta dos Fundos. Porque coquetel Molotov é uma bomba de esquerda. É de uma indigência mental. Isso tem gente séria, tem um assessor da Casa Civil, assessor especial da Casa Civil, falando isso abertamente no Twitter e sendo replicado por milhares de outras pessoas. Esse nível de retardo mental, indigência intelectual, chame do que quiser, que está imperando aí. Pelo menos um ponto. Poderia ser ainda pior, né? Esse povo todo poderia estar festejando o atentado terrorista. Pelo menos não estão. Estão tentando dizer que a culpa é da esquerda, a culpa é foi o Porta dos Fundos que fez, não sei o quê. Menos mal. Mas ainda assim, que falta de dignidade, né? E o que essas pessoas vão fazer? Suponha que a polícia descubra em breve aí, como parece estar avançando as investigações. Suponha que descubra em breve os autores do atentado e sejam de fato aí integralistas, malucos de extrema direita, ou seja o que for. Onde é que todos os bolsonaristas e todos os formadores de opinião que ficaram com esse papinho de false flag vão enfiar a cabeça, hein? Porque vai estar exposta a falta de dignidade deles ali. Onde é que eles vão se esconder? Com que cara eles vão chegar para opinar de novo? Com que moral? Aguardemos. Agora um último comentário. É gravíssimo um atentado terrorista de extrema direita. É triste ver grupos integralistas aí fazendo vídeo, querendo... Enfim, de um integralismo todo, um neo-integralismo, não são os mesmos de lá de trás, um neo-integralismo aparecendo e querendo justificar, sei lá, assim, dá realmente azia ver uma coisa dessas, né? É um fruto de uma realidade cada vez mais polarizada, eu sempre toco nesse ponto, catalisada pelas redes sociais, que permitem a criação desses grupinhos que só se comunicam entre si, só reforçam as próprias loucuras. A informação que chega a eles não tem nenhum crivo institucional, não tem mais uma informação partilhada por toda a sociedade, cada grupinho tem a sua e produz a sua no final das contas, essas loucuras passam. Então dá para um cara dizer de cara lavada que coquetel Molotov é bomba de esquerda, assim, ser imediatamente escorraçado da vida pública, do âmbito do debate público levado com mínima seriedade, não, continua ocupando um posto ali. Enfim, é o lado ruim. Todas as maravilhas que a rede social e a internet trouxe, esse é o lado ruim. Ela permite essas loucuras todas, ela fortalece essas loucuras. Tá? E quem é que faz o terrorismo? Eu não acredito em procurar na ideologia a origem do terrorismo, assim como não acredito que é no Alcorão que a gente vai encontrar a explicação do terrorismo dos radicais, extremistas muçulmanos que fazem terrorismo, também não é na doutrina do integralismo, no pensamento de algum cara da direita, do passado, do presente. Não está no intelecto a origem disso. Não é intelectual, é psicológica. Aí sim, qual é o tipo de perfil que se transforma em terrorista? Em geral, homens, jovens ou até, no máximo, aí, beirando a meia-idade, profundamente frustrados com a vida, muitas vezes com problemas de relacionamento, problemas com relação com mulheres, como a gente viu no Realengo, em Suzano, em diversos casos de atentados muçulmanos também, a mesma coisa, jovens ou com algum problema com a sexualidade que não dá bem resolvido, com uma incapacidade de se relacionar, frustrados, raivosos por causa disso, né? Ou com outras frustrações na vida que também os deixa ressentidos e raivosos. E começam a ouvir o canto da sereia de um discurso violento. Um discurso que vai levar eles a fazer algo, se eles são tão impotentes na vida, então talvez, colocando medo nas pessoas, fazendo a destruição, daí sim eles possam se sentir, talvez homens. Né? E o texto deles é parte disso. Qualquer manifesto, qualquer vídeo gravado é parte disso também. É parte de como eles querem se mostrar. Olha a minha ideologia perigosa e radical que eu tenho aqui. E nisso atraem outras pessoas frustradas ou inseguras ou com um complexo de inferioridade também. Né? Mas a causa está aí, está nessa psicologia. E como é que a gente, enquanto sociedade, lida com isso? Né? Como é que a gente pode fazer com que menos pessoas se sintam nessa condição, né? Tão inferiorizadas e tão reativas, tão violentas com relação à sociedade? Acho que esse é o desafio. Num mundo muito competitivo, num mundo de exclusão, num mundo de redes sociais também que está jogando na nossa cara o sucesso alheio o tempo inteiro, assim, é um negócio muito forte. Como fazer com que as pessoas que se sintam para baixo não descambem para a violência, né? Não descambem para o terrorismo.
e não descambe para o extremismo político. Muito do extremismo político que a gente vê, o próprio bolsonarismo, mas outros grupos também, tem tudo a ver. As teorias, as pseudo-teorias científicas, terraplanismo, tem muito a ver com isso. São pessoas buscando um lugar em que elas importam. Um lugar em que a opinião delas importa, um lugar onde as crenças delas, na verdade, elas se adequam às crenças delas para ter, né, onde elas, de alguma maneira, fazem a diferença. Né? Seja pela opinião maluca, seja convertendo os outros, seja destruindo a sociedade. Né? A resposta ao terrorismo passa por duas coisas. Primeiro, a investigação rápida e a punição aos bandidinhos que fizeram isso, porque podem inspirar exemplos, tem que ser o mais rápido possível, sem dar alarde para eles, sem dar, nossa, quem são essas pessoas? O pensamento deles é uma pataquada, uma mistureba irrelevante, do ponto de vista intelectual, assim, uma nulidade intelectual, isso não importa. O que importa é que eles sejam punidos pelos crimes que já cometeram, e também para que a gente não encoraje outros, e que, por outro lado, como é que a gente cria uma sociedade um pouco mais, na minha visão, inclusiva, uma sociedade que não gere tanto ressentimento e tanto sentimento de exclusão que está promovendo esses desejos de violência. Infelizmente, 2019 fechou-se assim, tivemos também Suzano no início do ano, né? Infelizmente, eu acredito que o terrorismo não vai nos deixar tão cedo. Né? E assim como nos Estados Unidos, hoje em dia, a maior parte dos ataques terroristas é de extrema direita, infelizmente, me parece que no Brasil a gente deve estar caminhando para isso também. Fiquemos atentos com a lei, a ordem e a força em uma mão para poder combater e punir todos os responsáveis e, por outro, olhando para o problema de fundo, olhando como é que a gente resolve e como é que a gente trata de jovens que estão tão perdidos e se deixando levar por tantas maluquices como a gente vê hoje em dia. É isso, apesar dessa nota, desejo a todos nós um feliz 2020. Eu vou viajar, hein, pessoal? Vou viajar, vou para a Alemanha aí, passar 10 dias com uma parente minha que mora lá, vou levar meus filhos também, mas eu não sei se eu consigo gravar de lá. Eu vou tentar, mas eu não garanto. Seja como for, feliz 2020 e nos vemos em breve. Não se esqueçam de já se inscrever no meu canal. Mudanças virão neste novo ano.